nas relações de locação acontece por equívocos na divisão das responsabilidades. Isso está relacionado aos deveres e direitos do inquilino e do dono do imóvel. Pois é, e para evitar conflitos como estes, nós vamos conversar agora com a corretora de imóveis, Michele Oliveira, sobre quais as obrigações de cada parte na hora de assinar o contrato, né? Muito bom dia para você, Michele. Seja muito bem-vinda também aqui à Rádio Cidade, né? Quem deve fazer os reparos necessários no imóvel? Sempre surge aquela dúvida, né? É o inquilino ou o proprietário? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes Michele, da Rádio Cidade. Se você quiser tirar o fone e deixar só o microfone perto da sua boca para não ficar ouvindo o retorno, fica melhor para você falar, tá certo? Aí você bota o fone quando você for escutar a gente. Não, tira o fone do ouvido. Do ouvido. Ah, só o fone. Quando for falar, você pode tirar o fone do ouvido, né? E falar tranquilamente pelo microfone, né? Para não ficar esse retorno, que o retorno às vezes atrapalha. Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Com relação aos direitos e deveres do locador e do locatário, a gente vê, com relação a reparos, a parte de manutenção da propriedade é responsabilidade do locatário que está usufruindo. E com relação à parte estrutural, a responsabilidade é do locador. Quando o inquilino sai da casa... Só uma observação, Michele, por gentileza, essa partezinha do microfone, do teu fone, você pode manter ela próxima à boca, para a gente conseguir entender melhor. Ô, Michele, voltando ao assunto, né? Quando o inquilino ele sai da casa, ele deve entregar o imóvel exatamente como recebeu? Como é que ele deve proceder nesse caso? Isso, tanto ele deve receber o imóvel em perfeitas condições, como ele deve entregar o imóvel da mesma maneira. Com relação a item como pintura, é combinado entre as partes por meio do contrato. Ô Michele, e como é que é possível observar isso? É feita uma vistoria? O próprio dono do imóvel, ele faz esse tipo de vistoria? Ou é preciso um profissional da área que possa avaliar todo o ambiente, né? E dizer o que deve ser feito ou não? Olha, Rodrigo, a vistoria e o contrato de locação, ela pode ser particular entre as partes. Só que é sugerido que um profissional acompanhe. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele vai estar mais habilitado a acompanhar esse processo. Então, a vistoria é necessária tanto na entrada, para garantir as duas partes. Tanto o locatário que está recebendo o imóvel, quanto o locador que está entregando. Da mesma forma, no encerramento do contrato, é necessário uma nova vistoria para atestar a entrega com tudo que foi combinado no início do contrato. Ô, corretora, a gente sabe também, por exemplo, que em alguns bairros de Caruaru existem casas muito antigas, né? Que foram construídas há muito tempo e precisam sempre estar passando por algum tipo de manutenção, né? Bairros mais centrais, por exemplo, como o centro da cidade, o São Francisco e tudo mais. Quem aluga casa nesses locais, que a casa precisa de uma manutenção, fica a cargo do inquilino fazer obras, do proprietário, ou como em outros casos pode ser acordado, por exemplo, eu vou fazer essa obra que está precisando, uma coisa estrutural, e aí você desconta no meu aluguel. Como é que funciona isso? Isso acontece muito, né? Isso. Como eu falei anteriormente, a parte de manutenção é responsabilidade do locatário. Por exemplo, um telhado. Se for algum vazamento em decorrência de uma limpeza de uma calha, a responsabilidade é do locatário. Agora, se for algo mais estrutural, é responsabilidade do locador. Então, isso deve ser acordado entre as partes mediante contrato. E outro detalhe,
Se a manutenção ela não for de característica emergencial, você pode verificar com o locador, porque ele pode ou não devolver o que você investiu. Agora, se for um reparo emergencial e necessário, o locatário pode fazer essa despesa e depois requerer do locador. Michele, quando a gente fala da questão de imposto, né, o IPTU, por exemplo, existem muitas dúvidas, né? Muita gente não sabe quem deve pagar. Então, quem paga é quem está alugando a casa ou o proprietário do imóvel? Pela lei do inquilinato, Rodrigo, a responsabilidade é do locador. Porém, se tiver expresso em contrato, é válido. Se o locador colocar que é direito do locatário pagar, está de acordo e deve ser cobrado. Então... Agora, se no contrato não fizer menção, a responsabilidade é do locador. Então, Michele, tudo tem que estar bem amarradinho lá no contrato, não pode fazer nada de boca não, tem que ser no contrato mesmo, tudo documentado. Isso, a lei do inquilinato ainda prevê que o contrato de locação pode ser de boca. Porém, não é seguro para nenhuma das partes. Então, tem alguns detalhes que precisam ser observados. Por exemplo, das garantias. Por lei, é constituído que pode ser cobrado 3 tipos de garantias. Uma delas é a fiança, você colocar um fiador, um garantidor pessoal. A segunda delas é a caução, que é a antecipação de aluguel, que vai de 1 até 3 aluguéis. E a terceira, que é a menos utilizada, é um seguro, por uma instituição financeira ou um título de capitalização. Mas é importante frisar, Rodrigo, que não pode ser cobrada mais de uma garantia no contrato. Ou você opta pelo fiador, ou pela garantia da caução, ou pelo seguro. Perfeito, Michele. Olha, a gente agradece bastante nessas orientações, nesses esclarecimentos e torcer aí para que todo mundo agora, quando for alugar um imóvel, né, tanto sendo dono quanto alguém que vai morar, fique mais atento a essas regras. Obrigado, viu? Até a próxima. Não há de quê, até a próxima. Daí a gente ouviu a Michele Oliveira, que é corretora de imóveis, falando um pouquinho, né, sobre quais são os direitos e os deveres, tanto de quem aluga quanto de quem é o dono do imóvel.